Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Nos Domínios da Mediunidade. Estamos hoje no nosso estudo de número 26, da segunda parte do livro. Agradecendo sempre ao Mestre Jesus pela grande oportunidade que nos está dando, nos orientando para que nós possamos entender essa mensagem do André Luiz e fazer dela um compromisso conosco mesmos. O nosso estudo de hoje vai ser bastante firme, forte. Precisamos estar muito atentos a ele para sermos divulgadores dele. Que Jesus possa nos intuir, nos envolver em suas bênçãos, que todos nós, a partir de agora, estejamos unidos para estudarmos as lições dessa mensagem de André Luiz. Que Deus nos ampare, que Deus nos dê força, nos dê orientações. E vamos ao nosso estudo de hoje. Em nome do bem, com a equipe do André Luiz, com o André Luiz e todos nós juntos, na busca de conhecimentos superiores para os nossos engrandecimentos espirituais. Então vamos buscar aqui o nosso... Vamos buscando aqui. Olha, então aqui está, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, segunda parte, capítulos 13, 14 e 15, o estudo é de 26, de 28, os textos, os assuntos que serão abordados aqui: gestação frustrada, aborto criminoso, passe magnético. Nós demos como subtítulo Do Inferno ao Céu. O que veremos nesse estudo? No capítulo 13, gestação frustrada. No capítulo 14, aborto criminoso. E no capítulo 15, passe magnético. Bom, como nós estávamos dizendo ainda há pouco, é um capítulo muito complexo. Realmente vai depender muito da nossa atenção e da nossa disposição de entender. O aborto, ele é hoje, infelizmente, uma das maiores causas da criminalidade no mundo. E nós, espíritas, temos que estar atentos e prontos para ajudar as pessoas que acham que devem realizar esse aborto criminoso, muitas vezes legalizado em alguns casos, aqui no Brasil. Em outros países, abertos para todo aquilo que a pessoa queira fazer. Vamos ver o que André vai nos dizer disso, dessa gestação frustrada, do aborto criminoso e depois do passe magnético. Eu gostaria muito que todos vocês, ao terminar esse estudo, estivessem atentos para essa mensagem e fossem divulgadores dela. Eu já não digo que vocês estejam necessitados dessas informações por vocês, porque, afinal de contas, nós somos espíritas. E o espírita não comete um ato tão tenebroso quanto esse, como nós vamos ver aqui no estudo. Estou dizendo em nome do André Luiz. Então, eu gostaria, antes de começar o nosso estudo, de falar um texto do Lúcio. Quem é o Lúcio? O Lúcio era um espírito que estava para renascer. Só que a mãe dele queria abortá-lo, sabe? E foi um problema, porque havia interferência do mundo espiritual para não permitir isso. Mas a mãe dele era uma jovem, adolescente, que havia engravidado e estava com muito medo da família. E então o Lúcio faz o seu desabafo para ela e para o pai dele, o futuro pai dele. Isso foi uma peça de teatro psicografada. Então, é real, né?
E nós vamos aqui ler para vocês o desabafo do Lúcio, que estava para ser abortado. Preste atenção, que texto forte. Por favor, eu só quero o direito de nascer. Não interrompam meus passos. Não me impeçam de reconstruir minha vida. Diana, Celso, eu preciso me redimir perante as leis de Deus. Temos compromissos mútuos. Somos velhos conhecidos. Ser mãe, pai ou ser filho não é fruto do acaso. São fortes os laços que nos unem. Tudo foi acertado entre nós. Serei uma criança tenra, indefesa, desprotegida. Mas dentro daquela criança estará um espírito milenar que clama aos céus a aventura de renascer. De renascer para brincar, mas não brincar de viver, mas para viver aprendendo. Não basta buscar as glórias do mundo, mas para fazer glorificar no mundo a presença de Deus que criou a vida. Não para derrotar, impor, destruir, mas para edificar, compartilhar, servir e amar. Por amor ao nosso Pai que nos criou, por amor a vocês que se uniram, por amor à vida, deixe que eu entre nela, caminhe, realize. Serei irmão, serei amigo, e quanto mais me amarem, mais serão amados por mim e por Deus. Quanto mais me ensinarem, mais aprenderão. Quanto mais abrirem meus caminhos, mais caminhos lhes serão abertos, porque a lei de Deus dá a recompensa. Não se preocupe com o meu choro, a minha fome, a minha saúde, a minha enfermidade. Em tudo seremos amparados pela força da vida que age sobre si mesma. Não lhes tirarei a liberdade, pelo contrário, vou ampliá-la. Pois quanto mais se doa, mais se tem. E quanto mais se tem, mais se é livre. Se não puder estudar no colégio da esquina, caminharei um pouco mais. Se a sociedade acusar, estenderei meus bracinhos tenros e ela verá de me acolher. Se as incertezas da minha adolescência futura lhes trouxer preocupações, lembre-se que vou crescer, serei adulto e recompensarei as noites mal dormidas, as rebeldias do jovem. Se alguém condenar, apresentem-me como fruto do respeito, responsabilidade e do dever. Eu preciso dessa chance. Não me tirem, não me destruam as esperanças. Alguma coisa de mim já vive em vocês, e por isso mesmo já posso chamá-los de pai e mãe. Mas quero estar por inteiro, juntos, construindo, amando, dividindo, somando. Preciso viver a vida nela e por ela. Eu só quero renascer na carne para fazer crescer meu espírito. Aí está, meus amigos. Aí está o pedido de Lúcio. E talvez possa ser o pedido de muitos espíritos que nesse momento estão sendo abortados. Porque nesse momento os seus pais estão entendendo que devem abortá-lo. Vamos divulgar a nossa doutrina que nos ajuda, que nos constrói dentro dos entendimentos das leis de Deus. Não é fácil, minha gente, para mim ler esse texto. Foi muito marcante para mim. Quantas pessoas deixaram de abortar porque assistiram esse trabalho teatral? E esse texto marcante. Essa carta que o Espírito manda para a mãe, manda para o pai. Vamos estudar, então.
Então, vamos entrar aqui, já no primeiro slide, né? Gestação frustrada. Como compreenderemos os casos de gestação frustrada que não há espírito reencarnante para arquitetar as formas do feto? Então, existe essa possibilidade de uma gravidez sem o espírito. Isso nós sabemos que é chamado de gravidez psicológica. Então, o André vai dizer o seguinte: em todos os casos em que há formação fetal, sem que haja presença de entidade reencarnante, o fenômeno obedece aos moldes mentais maternos. A mãe cria essa ilusão, né, de que está grávida. Então, dentre as ocorrências dessa espécie, há, por exemplo, aquelas nas quais a mulher, em provação de reajuste do centro genésico, nutre habitualmente o vivo desejo de ser mãe. Houve um problema lá no centro genésico e ela quer ser mãe, mas há uma dificuldade, como nós vamos ver mais à frente, o que ocorre no aborto. E ela quer ser mãe, então ela, nutrindo esse desejo, ela imagina, ela cria uma efígie, ou seja, uma imagem mental de uma criança. E aí ela se sente engravidada, impregnando as células reprodutivas com elevada percentagem de atração magnética, pela qual consegue formar, com o auxílio da célula espermática, um embrião frustrado que se desenvolve, embora inutilmente, na medida de intensidade do pensamento maternal. Bom, então ela consegue formar, né, com a célula espermática, um embrião, mas ele é frustrado, ele não vai ter vida, porque não há espírito ali. Essa é uma das coisas muito tristes que nós vemos, né, de criaturas que querem ser mães e não conseguem. Há um problema, há uma distonia qualquer no seu aparelhamento reprodutivo e há essa dificuldade. Então, ela pensa, ela imagina, ela elabora essa condição de que tem alguém ali sendo gestado. Opera através de impactos sucessivos, condicionando as células do aparelho reprodutor, que ele responde aos apelos segundo os princípios de automatismo e reflexão. A mente é um poder criador muito grande. É por ela que nós nos libertamos ou nos escravizamos. Por isso que temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós colocamos o nosso foco, a nossa vontade e o nosso desejo. É preciso tomar muito cuidado, meus amigos, minhas amigas. Essa questão de construções mentais são seríssimas. A mente, ela reflete aquilo que a alma deseja, ou que a alma já é. Por isso que ela tem que ter muito cuidado. Emmanuel fala que a face da mente é o coração. Ora, ela vai refletir exatamente o que está nos meus sentimentos, no meu desejo, na minha vontade, no meu raciocínio. E se é que já há um Deus desperto dentro de mim também. Em contrário, há, por exemplo, os casos em que a mulher, por recusa deliberada à gravidez e que já se acha possuída, expulsa a entidade reencarnante nas primeiras semanas de gestação, desarticulando os processos celulares da constituição fetal e adquirindo, por semelhante atitude, constrangedora dívida ante o destino. Agora, André dá o primeiro toque da questão do aborto criminoso, esse aborto delituoso. Isso tem que acabar na sociedade. Isso não pode continuar. O aborto, ele é feito porque houve uma gestação que não foi abraçada. Então, se você não queria ser mãe ou pai, para que você se uniu a alguém? Lembra quando nós falamos sobre sexo, quando André Luiz coloca sobre a responsabilidade do sexo? Para que você, então, permitiu-se a um ato desse, se você não queria ser pai ou mãe?
Não há nada que supere no mundo a missão de ser mãe. Guardem isso. Nada. Há um caso de um espírito que lá na pátria espiritual ela estava cheia de conhecimentos dos seus erros muito graves do passado. E ela precisava renascer, e então ela pede para ser mutilada dos braços, das pernas, cega, surda, enfim, várias limitações. Então, os mentores dizem para ela, não, minha filha, não precisa nada disso. Você nascerá mãe. Você será mãe. Redime tudo isso. E por que as pessoas não querem essa redenção? Pelo amor. Como diz o Lúcio no seu brado aqui no nosso texto inicial. Eu só quero o direito de nascer. E quanto mais vocês me amarem, mais vocês serão livres. Reconhecendo-se que os crimes do aborto provocado criminosamente surgem em esmagadora maioria nas classes mais responsáveis da comunidade terrestre. Como identificar o trabalho expiatório que lhe diz respeito se passam quase totalmente despercebidos da justiça humana? Essa pergunta é muito difícil. Por quê? As pessoas que estavam questionando André Luiz disseram que a maior parte dos abortos são de classes que podem abraçar a maternidade, a paternidade. O André vai dizer, olha, temos no plano terrestre cada povo com seu código penal apropriado à evolução em que se encontra. Mas, considerando o universo em sua totalidade como reino divino, vamos encontrar o bem do Criador para todas as criaturas, como lei básica. As transgressões deliberadas são corrigidas no próprio infrator, com o objetivo natural de conseguir-se, em cada ciclo de trabalho no campo cósmico, o máximo de equilíbrio e com respeito máximo aos direitos alheios, dentro da mínima pena. Atendendo-se, no entanto, a que a justiça perfeita se eleva indefectível sobre o perfeito amor no alço de Deus em que nos movemos e existimos, toda reparação perante a lei básica a que nos reportamos se realiza em termos de vida eterna e não segundo a vida fragmentária que conhecemos na encarnação humana. André Luiz está nos dizendo que toda a ação corresponde a uma reação. Porque o que move o universo é o amor de Deus. Então, tudo que for contrário a este amor de Deus terá que ser corrigido. Terá que ser realocado. Terá que ser buscado para ser construído de novo algo que foi destruído pelo ódio, pela leviandade, pela indiferença, e terá que ser reconstruído pelo amor. Não se tem esse direito de tirar a vida de ninguém. O crime, o homicídio, em qualquer circunstância, ele não compensa. Há sempre que se reparar. Então, pela intensidade do crime cometido, a intensidade da prova. A sociedade precisa saber disso. E nós precisamos divulgar isso para a sociedade. Todos nós. Porquanto, uma existência pode estar repleta de acertos e desacertos, méritos e deméritos. E a misericórdia do Senhor preceitua, não que o delinquente seja flagelado, com extensão indiscriminada de dor expiatória, porque seria volúpia de castigar nos tribunais do destino, invariavelmente regidos pela equidade soberana, mas sim que o mal seja suprimido de suas vítimas, com a possível redução do sofrimento. Até aí, a bondade divina nos alcança. Mas entendamos, terá que ser corrigido. Não sabemos, dentro dos tribunais divinos,
o que representa esse ato de exterminar uma criança em formação, um corpo em formação? Não sabemos. Sinceramente, dentro dos tribunais divinos, isso deve ser muito grave. Deve ser o crime mais grave que se possa cometer, porque a vítima não tem a menor possibilidade de defesa. Mas, mesmo assim, as pessoas que cometem este crime terão que se ajustar e serão reconduzidas a esse ajuste. Neste estudo, nós vamos ver isso mais à frente. Desse modo, segundo o princípio universal do direito cósmico, olha que ele está falando de direito cósmico, minha gente. Vocês já pensaram nisso? Direito cósmico? Muito acima de qualquer tribunal aqui do plano físico. Então, dentro do princípio universal do direito cósmico, a expressar-se, claro, no ensinamento de Jesus, que manda conferir a cada um segundo as suas obras, está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 16, arquivamos em nós as raízes do mal que acalentamos para extirpá-las à custa do esforço próprio, em companhia daqueles que se nos afinem à faixa de culpa, com os quais, perante a justiça eterna, em nossos débitos jazem associados. Todo ato que fizermos, nós nos associamos uns aos outros. Se nós nos reunimos para um evento salutar, para um evento de paz, de luz, nós avançaremos em nossas evoluções. Mas também, se nos associarmos para a criminalidade, nós teremos que resolver isso. Porque o destino de todos nós é a perfeição. Não tem como sairmos desse destino. A perfeição nos aguarda. E para chegarmos a ela, precisamos ajustar-nos pessoalmente, individualmente e coletivamente. Por isso que, ao cometermos um delito, um crime, nós temos que nos ajustar. Em face de semelhantes fundamentos, certa romagem na carne, entremeada de créditos e dívidas, pode terminar com a aparência de regularidade irrepreensível pela alma que desencarna, sob o apreço dos que lhe comungam a experiência, seguindo-se de outra em que essa mesma criatura assuma a empreitada do resgate próprio, suportando nos ombros as consequências das culpas contraídas diante de Deus e de si mesma, a fim de reabilitar-se ante a harmonia divina, caminhando assim transitoriamente ao lado de espíritos em cursos em regeneração da mesma espécie. Então, nós erramos juntos e vamos corrigir juntos. O que André Luiz está fazendo até aqui é uma abertura ao texto que ele vai passar na frente, nos informando o seguinte: somos livres para fazer, mas somos necessários cultivadores daquilo que plantarmos. E vamos colher também. É chegado para todos nós o momento em que a leviandade não pode mais fazer parte daquele que deseja estudar, progredir dentro das leis divinas. Por isso que Allan Kardec colocou no livro dos Médiuns que a mediunidade independe da moral. Porque muitas vezes esses erros são cometidos por médiuns que não têm ainda o desenvolvimento moral em si. E recebem essas influências e dão vida a essas influências e fazem aquilo que são orientados desastrosamente por entidades vingadoras. Por isso temos que nos comparecer sempre ao nosso tribunal de justiça pessoal. Somos médiuns de potencial, todos nós. Precisamos nos arrumar. Não tem mais tempo para falar eu não acredito, eu não entendo. Se você não acredita, meu amigo, minha amiga, dê uma sugestão melhor, que não seja leviandades e achismos. Dê uma sugestão melhor para a vida. Quem sabe
há uma sugestão que só você sabe. Porque aqui está sendo estudado, segundo a espiritualidade, segundo a milenaridade também da própria humanidade. No Antigo Egito, isso tudo era estudado com clareza. Continuemos. É dessa forma que a mulher e o homem, acumpliciados nas ocorrências do aborto delituoso, mas principalmente a mulher, cujo grau de responsabilidade nas faltas dessa natureza é muito maior. Preste atenção, minha irmã, o que ele está dizendo. A mulher tem muito mais responsabilidade do que o homem. E ele vai explicar. À frente da vida que ela prometeu honrar com nobreza, na maternidade sublime, desajustam as energias psicossomáticas com mais penetrante desequilíbrio do centro genésico, implantando nos tecidos da própria alma a sementeira de males que frutecerão mais tarde, em regime de produção a tempo certo. Por que a mulher tem mais responsabilidade? Porque ela tem o aparelhamento materno que o homem não tem. O homem pode exigir o aborto, mas se a mulher não quiser, não há aborto. Só haverá aborto se a mulher aceitar. Ah, mas eu não tenho como criar o meu filho. Lembra do Lúcio? Se você não puder me dar o colégio da esquina, que é mais perto e mais barato, ou mais condizente com a sociedade, por ser um colégio melhor, eu vou caminhar mais, eu vou lá no outro. Minha gente, quando as nossas crianças da comunidade rural vão para a escola, eles caminham 2, 3 quilômetros para chegar à escola. Por que a gente fica com essa coisa? Eu não posso ter filhos porque eu não tenho como manter. Quem mantém é Deus, não somos nós. Você pode ter um filho e ter 10 bilhões na sua conta. Essa criança nasce com uma doença degenerativa. O que você vai fazer com seus bilhões? Nada. Você vai ver teu filho definhar e desencarnar. E quantas crianças nascem aí nas periferias, sem o menor nível de higiene, e se tornam grandes, se tornam doutores? Meu Deus, tem que pensar na justiça divina. Ela que comanda. Ou nós façamos isso, minha gente, ou nós seremos presas fáceis das incongruências espirituais, mentais e morais. A afeição de víbora magnética, mas também porque assimilam inevitavelmente as vibrações de angústia e desespero, e por vezes de revolta e vingança dos espíritos que a lei reserva para filhos do próprio sangue, na obra da restauração do destino. É o que nós acabamos de dizer. Chega aí um inimigo desse espírito que vai renascer e te influencia os pais para o aborto, e criam todo um esquema. Você não terá condições, seu pai vai te expulsar de casa, a sociedade não vai te aceitar. Olha só, como é que você vai dar conta disso? Você tem grandes sonhos, você vai ter que tomar conta de uma criança. Olha só, minha gente. Insufla nas mentes dessas pessoas incautas, também médios, como dissemos, por uma vingança. E a pessoa aceita. Torna-se cúmplice da vingança. No homem, o resultado dessas ações aparece quase sempre em existência imediata àquela na qual se envolveu em compromissos desse jaez, na forma de moléstias testiculares. Você já viu um problema de testículo? Não queira ver. É terrível. Eu acompanhei um desses. Foi terrível. A criança sofria, gritava, gemia de dor. Mas, no fundo, ela dizia, meu Deus quer assim, eu vou aceitar. Não é fácil, minha gente. Desendocrinias com alterações internas de secreções diversas, distúrbios mentais, com evidente obsessão por parte de forças invisíveis emanadas de entidades retardatárias
que ainda encontram dificuldade para exculpar-lhes a deserção. São imprevisíveis as consequências, imprevisíveis. Existem tantas doenças nesse campo que nós ficamos até assustados às vezes. Quantas pessoas buscam os atendimentos fraternos das casas espíritas trazendo essas histórias? Histórias complicadas, histórias difíceis, que se o atendente ou a atendente não tiver um conhecimento da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, ela cai no mesmo abismo de tristezas, porque são muito tristes. As consequências futuras de uma agressão dessa forma ao centro genésico. Nas mulheres, as derivações surgem extremamente mais graves. O aborto provocado, sem necessidade terapêutica, revela-se matematicamente seguido por choques traumáticos no corpo espiritual. Aí a medicina não sabe falar isso. Os nossos juízes não sabem disso, quando eles aceitam o aborto. Olha o que ele está falando. São choques traumáticos no perispírito. Tantas vezes quanto se repetir o delito de lesa maternidade, mergulhando as mulheres que o perpetram em angústias indefiníveis além da morte. De vez que, por mais extensas se lhes façam as gratificações e os obséquios dos espíritos amigos e benfeitores, que eles recordam as qualidades elogiáveis, mais se sentem diminuídas moralmente em si mesmas. Com o centro genésico desordenado e infeliz, assim como alguém indebitamente admitido no festim brilhante, carregando uma chaga que a todo instante denuncia. Vocês se lembram do caso que André Luiz relata no livro Nosso Lar, ou é o Nosso Lar ou Os Mensageiros, não me lembro, é que uma mulher queria entrar lá no Nosso Lar e eles não deixaram ela entrar. E ela ficava gritando, pedindo socorro, e eles não deixavam. E aí André ficou meio assim, mas por que não pode ajudar a nossa irmã? Daí o mentor falou assim, André, fixa mais a sua mente no corpo perispiritual dela. Olha o perispírito dela. E André, então, viu 56 pontos negros. Eram 56 abortos. E ela não podia entrar, porque ela iria desorganizar algum momento, algum ambiente lá dentro. Tamanha a sua culpa. E a sua justaposição a ela. Porque o problema do erro é quando a gente aceita o erro como normal. A pessoa aceita como normal. Por exemplo, uma clínica que aborta. As pessoas que fazem isso lá aceitam que é natural isso. Esse é que é o grave problema do erro, é essa. É quando você se acerta com ele. E aí você não tem mais medidas para entender o que é certo e o que é errado. Não entre nesse campo de erro. Não se justaponha a ele, porque ele te domina. Então, essas pessoas que fazem abortos clandestinamente, como nós conhecemos aqui em todos os lugares, elas fazem aquilo com maior naturalidade. Gente, levantam de manhã, tomam o seu café, lancham e vão fazer aborto com naturalidade. Depois tomam o seu banho, lavam as mãos, lavam o corpo e vão para os seus banquetes, para os seus festinhos, como se nada tivesse acontecido, mas aí tem a consequência. O corpo perispiritual está sendo todo lesado em cada aborto que se realiza. Você está matando a possibilidade de crescimento de um filho de Deus naquela oportunidade. E isso é grave, é muito grave. Você entregaria seu filho de novo para uma pessoa que o machucou, que bateu nele, que feriu? Não, você não faria isso. Mesma coisa a Deus. Para você ter de novo a confiança de Deus numa futura maternidade, você vai ter que provar essa confiança em Deus, de Deus em você. Senão ele não vai entregar outro filho para você, não, de jeito nenhum. Desarte ressurgem na vida física
externando gradativamente na textura celular de que se revestem a disfunção que podemos nomear como sendo miopraxia, que é o distúrbio ou insuficiência funcional de um órgão. No caso do centro genésico, atonizado ou enfraquecido, padecendo, logo que reconduzidas ao curso da maternidade terrestre, as toxemias ou doenças multissênicas da gestação. Já viu essas pessoas que, para ter um filho, ela tem que ficar deitada 9 meses, não pode se mexer? Tem que ser uma gestação muito complicada, com muitos atropelos, muitos problemas. Por quê? Porque o centro genésico está totalmente machucado. Agora nós já estamos falando de aborto criminoso, capítulo 14, olha. O centro genésico está todo complicado. Então, para se conseguir uma gestação, é preciso que a mãe esteja assim, praticamente parada para que a gestação ocorra. Vários problemas ocorrem. Se você for buscar uma pessoa, um ginecologista, um obstetra, você vai observar as narrativas deles. Contar casos e mais casos. Pessoas que ficam grávidas, chegam no 5º mês, abortam espontaneamente, depois engravidam de novo, abortam espontaneamente de novo. Não consegue manter a gestação. Você acha que isso é por acaso? É porque o gene do seu pai e da sua mãe não se combinaram direito para formar um corpo legal para a pessoa que está vivendo isso? Não, minha gente. Quem fez isso foi o próprio espírito. Por isso que ele não consegue. É muito sério isso que nós estamos falando. Muito sério. Antes de começar essa gravação desse capítulo, eu pedi muito a Deus que nos orientasse, porque é muito sério. A nossa responsabilidade é muito grande como espíritas para passarmos essas informações. Dilapidado o equilíbrio do centro referido, centro genésico, as células ciliadas, detectoras de movimentos no ambiente, mucíparas, que produzem mucos, que protegem e intercalares, não dispõem de força precisa na mucosa tubária para a condução do óvulo na trajetória endossalpingiana que é relativa à tropa uterina, ou seja, não há força, porque foi agredido. Você pega uma coisa qualquer aí da sua casa e tenta destruir essa coisa. Ela não vai funcionar direito. Pega a mangueira que você usa para lavar alguma coisa, comece a destruir essa mangueira para você ver o que acontece. Ela não terá condições de te oferecer o trabalho que você precisa. O nosso corpo físico ele é muito delicado em todas as suas texturas. Ora, se eu faço uma atitude dessa, eu mutilo muita coisa. E o problema, minha gente, é que normalmente quem faz isso são pessoas extremamente levianas, extremamente que não querem conhecer nada. Então comece, se você é professor, é professora, e você puder, de alguma maneira, que não fira os direitos dos conteúdos programáticos a que você está submetido, mas se de vez em quando você puder ajudar essas crianças, esses adolescentes, informando tudo isso, faça-o. Quem sabe você oferece um curso gratuito para adolescentes. Nós conhecemos um caso de um casal que fizeram de tudo para conhecer Jesus. Os pais da moça não ficavam em casa, estavam sempre em viagens, né? E a menina praticamente era criada sozinha como uma ama. E ela encontra o grande amor da vida dela, que era já apaixonado por Jesus muito antes de conhecer Jesus. Até que um dia Jesus vai até a região onde eles moravam e os dois vão conhecer Jesus. Aí Jesus conversa com os dois. Minha gente, é um dos textos mais emocionantes que eu já li. Porque Jesus diz para o menino assim, para o rapaz, você terá ainda um tempo para solidificar em você a proposta cristã, a proposta do Evangelho. Não falava cristão, a proposta do Evangelho do Reino.
você terá que trabalhar, você vai ter que se afastar desse seu grande amor por um tempo. E disse para ela: e você, minha filha, aproveite esse tempo para se estruturar, vencer o seu passado, vencer as suas agruras antigas, para você merecer esse consórcio que você tanto almeja, esse matrimônio que te faz tanto bem já sem ser realizado. E assim cada um vai para o seu lado. A menina, ela cria uma escola para instruir adolescentes, para instruir aquelas pessoas a uma vida sadia, porque no passado ela era exilada e no passado ela havia cometido muitos abortos e ela estava agora, na sua memória mnemônica, ela estava buscando passar as informações. E ela trabalhou muitos anos, e ele também, até que um dia eles se encontram. E aí sim puderam realizar o tão sonhado matrimônio. Então, se você puder, de alguma maneira, faça isso. Copie o que essa moça fez há 2000 anos atrás, já instruindo, já orientando. Nem para alimentá-lo no impulso da migração por deficiência hormonal do ovário, que você não tem nem força para isso, nem para alimentar, né, pelo impulso da migração, determinando não apenas os fenômenos da prenhez ectópica ou localização heterotópica do ovo, referindo-se à gravidez fora do útero, mas também certas síndromes hemorrágicas de suma importância, tá vendo? Não tem muito isso aí? Muita hemorragia na gravidez, decorrentes da nidação do ovo ou fixação do embrião na parede uterina, fora do endométrio ou tecido que reveste o interior do útero. Porque a pessoa que comete esse erro, ela não consegue, o organismo dela não consegue alinhar o ovo fecundado dentro das paredes normais do útero, porque existem várias frequências ali que foram destruídas ou que foram desorganizadas. Por isso a dificuldade na gravidez. Pode ter sido de um aborto que a pessoa tenha feito, ou de uma agressão muito forte ao campo genésico. Então ele vai dizer, olha, ainda mesmo quando já esteja acomodado na concha uterina, trazendo habitualmente os embaraços da placentação baixa ou placenta prévia hemorragípara, esclerose uterina, denominada pelos cientistas franceses, e que constitui na perturição um verdadeiro suplício para as mulheres portadoras dos órgãos germinal em desajuste. Ou seja, a pessoa fez o aborto? Fez. Quis. Agora vem a consequência. Olha como ela se desorganiza. Olha como fica séria essa situação no aparelho, né, reprodutor da mulher. Essas coisas, minha gente, nós não ouvimos dos juízes, não. Nós não ouvimos dos aqueles que defendem o aborto. Não, eles não sabem disso. Se sabem, não querem falar. Também não sei por que defendem o aborto. Acho que a pessoa tem liberdade no corpo dela. Sim, o corpo dela tem liberdade, mas do outro não. O que está lá dentro não é o corpo dela, não. É do outro. Então, se não quisesse ter o filho, tivesse cuidados antes. Porque a situação é grave, minha gente. Eu nunca li um texto, honestamente, eu nunca li um texto tão contundente quanto esse, sobre aborto. Eu não sabia que tinha uma informação tão científica a nível espiritual sobre aborto. Enquadradas na arritmia do centro genésico, outras alterações orgânicas aparecem, flagelando a vida feminina, como sejam o deslocamento da placenta eutópica ou o deslocamento prematuro da placenta por hiperatividade histolítica de decomposição de tecidos da velocidade corial, que são responsáveis por criação de substâncias ligadas à nutrição
crescimento e hipocinesia, deficiência nas atividades motoras uterinas, favorecendo a germicultura, que é a proliferação de germes, do estreptococo, que é o micro-organismos que causam muitos distúrbios, ou do gnococo, que é a gonorreia, depois das crises endometríticas puerperiais, que são infecções uterinas causadas por bactérias. A salpingite tuberculosa, que é a inflamação nas trompas, a degeneração cística do cólon. Minha gente, muito sério. Sabe, você lendo essas coisas aqui, a gente fica assustado, né? Não sei o que você está sentindo neste momento, mas eu fico assustado com isso. Olha, eu não sabia, sinceramente, eu não sabia desses distúrbios todos. A gente sabe de histórias. Pessoa quer ganhar neném, quer ficar grávida, não consegue, é uma luta quando engravida, perde, tenta de novo, e vai aquela coisa, outra hora tem que ficar com constantes fluxos hemorrágicos, outra hora tem que ficar deitado, não pode nem mexer. Nossa, é muito sério. Então, esses capítulos que a gente ouve, que a gente lê, porque isso a mídia não fala, tá, minha gente? Isso não fala. A mídia, ela é completamente alheia a essas informações. Não fala. Se fala, fala assim naqueles programas educativos que tem de madrugada, ou na TV fechada de não acesso para todos. Mas aqui André Luiz está expondo para nós. Se você é médico, enfermeira, alguma coisa nesse sentido, isso aí é um prato para você dar de aula para as pessoas. Nossa, explicar isso aí, né? Como é que funciona, botando imagens, explicando, botando vídeos, para orientar, né, minha gente? Mas, acima de tudo, a maior orientação em relação a aborto é que o filho é de Deus, e Deus vai prover as suas necessidades. O filho é de Deus. Tem casos que a pessoa, por exemplo, a mãe, ela hoje é adolescente. Aí ela fica grávida. Porque na estrutura, no roteiro reencarnatório dela, vai ter um momento que ela vai ficar muito doente, sabe? Ela vai ter muitas dificuldades para resolver os seus processos anteriores. E ainda agravando mais com uma vida meio fora do eixo do presente. Muito bem. Então, o que acontece? Há um acerto, um espírito muito amigo que quer muito, vai renascer como filho dessa pessoa para depois ajudá-la lá no futuro, na hora das enfermidades maiores dela. A gente não vê muito isso? Filhos que ajudam os pais naqueles momentos difíceis. E o que essa pessoa, que essa criatura faz? Ela joga fora o recurso que ela vai ter. O que vai acontecer? Ela vai ter o problema lá na frente, porque já está combinado isso, já está acertado para resolver os problemas dela. E ainda avança no problema com um crime dessa natureza. Isso precisa ser explicado para os adolescentes, minha gente. O adolescente acha que sexo é parque de diversão. Isso tem que colocar para eles. Porque eles não sabem disso. Escola nenhuma fala isso. Talvez algumas religiões até que falem, mas nessa profundidade de André Luiz, duvido. Olha que coisa séria, gente. É uma figura terrível, né? Mas está aí. Vendo? Isso aqui vai dar certo? Não vai. Por que não está dando certo? Porque não tem a força do aparelhamento genésico que foi mutilado em algum momento, foi agredido em algum momento. Não se faz aborto sem se agredir. Provoca também a salpingite tuberculosa, a inflamação nas trompas, a degeneração cística do cólon, a salpingoforite, em que o edema e o exudato fibrinoso provocam a aderência das pregas da mucosa tubária, preparando o campo propício às grandes inflamações anexiais, em que o ovário e a trompa experimentam a formação de tumores purulentos, que os identificam no mesmo processo de desagregação. Por quê? Porque o espírito não tem comando daquelas células. Lembra quando ele fez o aborto? Ele deu um comando, né? Vou abortar. Ora, como as células
obedecem às ordens do espírito, tanto as células espirituais quanto as físicas, o que vai acontecer ali? Ele mandou que elas se desorganizassem. Ó, vocês se desorganizam aí porque eu não quero esse negócio que está aqui na minha barriga, não. Ainda fala assim, esse negócio, esse entulho. Tem gente que fala assim mesmo. E aí, minha gente, as células então obedecem ao espírito, se desorganizam todas. Para ela organizar de novo, esse espírito tem que dar outra ordem, uma contra-ordem. Aí ele vai ter que sofrer, às vezes, para entender e dar essa contra-ordem. Vejam que coisa séria. Lembra quando o André Luiz falou que até quando a gente chega no homem, nós somos trazidos pelos mentores, né? Pelos arquitetos divinos. Quando chega no homem, cresce a responsabilidade. Lembra daquele capítulo da responsabilidade? Aí cresce a responsabilidade. A partir daí, o que nós fizermos será por nossa conta. Claro que eles vão continuar ajudando, claro, porque a gente é muito infantil ainda, mas nós já teremos responsabilidade daquilo que a gente aceita e daquilo que a gente faz, para o bem ou para o mal. Olha que coisa, minha gente. Tá? Tá aí. Não tenho palavras para dizer isso. É só cada um pensar. As síndromes circulatórias da gravidez, aparentemente normal, quando a mulher no pretérito viciou também o centro cardíaco, em consequência do aborto calculado e seguido por disritmia das forças psicossomáticas que regulam o eixo elétrico do coração, olha só, vai mexer lá no centro cardíaco, ressentindo-se como resultado na nova encarnação e em pleno surto de gravidez da miopraxia ou distúrbio ou ineficiência do aparelho cardiovascular com aumento da carga plasmática na corrente sanguínea por deficiência no orçamento hormonal, daí resultando graves problemas da cardiopatia consequente. Vocês já não ouviram falar que o médico fala assim com a parturiente, né, com a mãe que está no período de gestação, ele fala assim, melhor você abortar, porque melhor você tirar essa criança, porque você pode ter um problema sério na hora do parto por causa do seu problema cardíaco. Tá vendo? Tá aí a explicação. Na hora que você faz um ato dessa natureza, você atinge também o órgão, o centro cardíaco e o coração, minha gente. É a sede da alma. É onde está Deus. Onde está o teu Cristo interno em evolução. É muito complicado, né, minha gente? Nós estamos tendo uma aula do André Luiz, assim, para a gente parar e pensar muito. Por isso a grandeza deste estudo. Quisera eu ter aqui conhecimentos de anatomia, de fisiologia, e conhecimentos mais avançados também no campo da espiritualidade, para a gente conversar mais detidamente sobre isso. Mas esse estudo é assim, ele é um estímulo para que você pesquise, para que você busque. Tá? Então, é isso que nós estamos colocando neste momento. Temos ainda a considerar que a mulher sintonizada com os deveres da maternidade na primeira ou, às vezes, até na segunda gestação, quando descamba para o aborto criminoso na geração dos filhos posteriores, inocula automaticamente no centro genésico e no centro esplênico do corpo espiritual as causas sutis de desequilíbrio recôndito. Olha só, já atingiu o centro genésico, centro esplênico, centro cardíaco, que são o quê? Fornecedores de energias. Como é que fica essa coisa? Que ele evidenciarem na existência próxima pela vasta acumulação do antígeno, que é uma substância estranha ao corpo, que ele imporá as divergências sanguíneas com que asfixia gradativamente através da hemólise ou rompimento da membrana das hemácias ou glóbulos vermelhos, o rebento de amor que lhe alberga carinhosamente no próprio seio a partir da segunda ou terceira gestação, porque as enfermidades do corpo humano, com reflexo das depressões profundas da alma, ocorrem dentro de justos períodos etários. Ou seja, vai seguindo isso aí, até arrumar tudo.
até arrumar tudo. Certa vez eu atendi uma jovem e ela se dizia, muito bem, estou muito ótima, eu vim aqui para conversar só, sei lá, para bater um papo. Falei, tudo bem. Uma jovem bonita, uns 22, 23 anos. Só que quando ela chegou, apareceu também uma entidade com ela, uma entidade muito sofrida, nossa, extremamente sofrida. Era toda assim, encarquilhada, toda dobrada sobre si mesma, sabe? Quase um feto. E eu ficava vendo aquilo, falei, gente, o que é isso? Né? E eu perguntava, mas está tudo bem com você? Está tudo bem mesmo? Então, o que eu posso te ajudar? Não, eu só queria conversar um pouco, eu gosto de desaparecer e tal. Eu falei, tá bom. Só que o feto me passava as informações, ela me abortou. Ela me abortou. Então eu ficava tentando tirar dela isso, eu não podia falar para ela, você abortou, é antiético. Né? Eu dizia, mas está tudo bem, você nunca fez nada. E ela falou, não, que isso, a minha vida foi sempre uma vida de belezas e tal, de muita responsabilidade e tudo. Eu estou ali, e o Espírito me pedindo, fala com ela. Ele, uma hora, ele falou comigo assim, olha, eu sinceramente eu não estou vingando, eu não quero vingança, eu só quero a chance de voltar. Fala com ela para mim, eu preciso dessa, igual o Lúcio falou ali, né? Eu preciso dessa vida. Fala com ela, eu preciso dela. Nós somos amigos de muito tempo, eu vou ser muito útil. E a moça não falava, eu perguntava. Aí chegou uma hora que eu falei para ele, para o Espírito falou, não posso. Só se Jesus me autorizar. Se não me autorizar, eu não posso entrar nisso. E aí, bom, quando chegou uma hora, eu falei para assim, então, então não posso fazer mais nada por você, eu vou te dar um passe, tá? Só que eu estava vendo que o centro genético dela estava todo destroçado, a gente consegue ver, né? E aí eu falava assim, né, eu tentava tirar ela nada. Aí eu falei, então eu vou te dar um passe. Porque eu pensei assim, quem sabe eu dando um passe nela, ela vai embora e reflita, depois ela volta. A minha ideia foi essa. Eu falei, eu vou te dar um passe, então, e depois você vai em paz. Na hora que eu levantei para dar o passe, ela falou assim, eu fiz um aborto. Ai, gente, na hora que ela falou aquilo, o espírito, ele deitou e dormiu. Sabe? Assim, graças a Deus consegui. Ele podia estar ali com outro mentor com ele, que eu não vi, mas ele deitou assim, com os graças a Deus. Aí ela conversou comigo, eu falei assim, agora sim nós podemos conversar, já que você falou, agora eu expliquei para ela. Falei, olha, ele não quer vingar nada de vocês, só quer voltar. Mas eu vou te dizer uma coisa, estrutura teu lar primeiro. Faça isso, estrutura seu lar. Você tem um namorado, você gosta dele, então vocês assumam esse compromisso. Aí ele virá e vai fazer você muito feliz. Minha gente, são momentos que nós vamos vivendo por aí pela vida, que chega uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, até quando essa humanidade vai gostar de sofrer? Além dos sintomas que abordamos na sintética digressão, na etiopatogenia das moléstias do órgão genital da mulher, surpreenderemos largo capítulo a ponderar no campo nervoso. A face de hiperexcitação do centro cerebral já mexeu com outro chakra. Já foi lá no coronário. Com inquietantes modificações da personalidade, a ralarem, muitas vezes, no martiriológio da obsessão, devendo-se ainda salientar o caráter doloroso dos efeitos espirituais do aborto criminoso para os ginecologistas e obstetras delinquentes. Eles também têm culpas, muita culpa, muita culpa, muitas culpas. Você vê? Centro genésico, centro esplênico, centro cardíaco, centro coronário. Mexeu com muita coisa, muita entrada de energia, muita distribuição de energia. E aí? Mexe aí agora com o sistema nervoso, a pessoa fica superexcitada, a pessoa não tem mais paz. Não tem. Não adianta falar que eu abortei, está tudo bem, não está. Ela, no fundo, sabe que não está. Mas para se manter na sociedade, assim como eu sou poderosa, eu sou poderoso, eu faço o que eu bem entendo, né? E esses ginecologistas e obstetras que fazem, que aceitam fazer isso, nós não sabemos as consequências, né? Mas serão muito graves. A pergunta, para melhorar a própria situação, o que
que deve fazer a mulher que se reconhece, na atualidade, com dívidas no aborto provocado, antecipando-se desde agora no trabalho da sua própria melhoria moral, antes que a próxima existência lhe imponha as aflições regenerativas. A pessoa cometeu o aborto, está arrependido, né? Como é que ela faz agora para resolver isso? Sabemos que é possível renovar o destino todos os dias. Isso é muita misericórdia, isso é muita generosidade, né? Quem ontem abandonou os próprios filhos pode afeiçoar-se aos filhos alheios, necessitados de carinho e abnegação. O próprio Evangelho do Senhor, na palavra do apóstolo Pedro, adverte-nos quanto à necessidade de cultivarmos ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobre a multidão dos nossos males. A pessoa, então, comete o aborto, está com muitos problemas, né? Lá provavelmente não poderá mais ter filhos nesse momento. Então, abrace, né, os filhos alheios, vamos fazer um trabalho, vamos ajudar. Nós conhecemos um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, de uma pessoa que era criminosa mesmo, né? Um dia ela foi ao barbeiro, e lá no barbeiro ela achou o livro Fonte Viva, então ela leu uma página do livro Fonte Viva e sumiu. Anos depois ela volta e conta que, depois que ela leu aquela página, ela criou um campo de ajuda a crianças e idosos e se redimiu naquela encarnação perante as leis divinas. Uma página, gente, do livro Fonte Viva, do Emmanuel. Veja que interessante. Nas nossas apresentações de teatro sobre aborto, nós temos esse trabalho. Uma jovem que ia abortar e foi assistir a peça, depois mandou para mim um recado seguinte: você salvou meu filho. Eu não, você que salvou, você que entendeu. Uma outra que nos veio conversar, que estava querendo abortar o filho, ali a espiritualidade me deu o nome da criança, me deu o passado dela. Eu conversei muito com essa pessoa. Passados uns 2 anos, ela chegou para mim com a criança, eu vim te apresentar o salvador dele, porque foi você que salvou o meu filho. Eu falei, não foi eu, foi a tua consciência, foi você que entendeu, porque se você não tivesse entendido, a minha palavra não seria nada, não aconteceria nada para você. Então é você que salva. Continuando aqui. Gente, é um assunto muito, muito complexo, mas que tem que ser dito. Muito embora eu esteja aqui em profunda emoção, mas tem que ser dito. Tá? Como podemos encarar o passe? Agora já passou para o capítulo 15. Acabou, né? Essa coisa do aborto aí, que vocês pensem, analisem e vejam que você pode ajudar. Né? Converse com o Senhor Jesus, converse com seus mentores. Em que você pode ajudar? A sociedade precisa muito de ajuda. Se aparecer na sua casa, se aparecer na sua vida alguém com essa intenção de abortar, chama essa pessoa, vem cá, vamos assistir um vídeo. Ou melhor, você guardar esse vídeo para você, né? Arquiva ele aí nos seus documentos aí, e aí você vai falar assim, vamos assistir um vídeo? Aí você vai ver isso aí. Esteja com o livro Evolução em Dois Mundos na mão, para ir acompanhando, porque ele está na íntegra, né, do livro. Para você ir acompanhando lá do capítulo 14 da segunda parte, 13 e 14, para você conversar com essa pessoa. E se você já tiver esse conhecimento já em você, né, você fala. Se você é médico, ginecologista obstetra, ou mulher que é médica, né, obstetra também, passa isso para as suas clientes. Tá? Vamos formar um núcleo de ajuda nesse campo. Fiquei sabendo que são 65 mil abortos por ano no Brasil. É muita coisa. Divide isso aí por dia, divide isso aí por hora, você vai ver que é uma coisa complicada. Semelhante esfera celular, para a nossa conceituação mais simples na técnica fraseológica das criaturas encarnadas, pode ser dividida em 2 partes essenciais. Estou falando sobre passe, né? O hemisfério visível, o campo somático, e o hemisfério, por enquanto, invisível na Terra, ao sensório comum, que é o perispírito. Então, para você analisar a passe, você tem que saber do corpo físico e do perispírito. Nós temos aí um livro muito bom sobre perispírito, né? Do Zulmiro Zimmermann, quem quiser
adentrar um pouco mais no conhecimento do perispírito, ela tem bastante informações. E, além das informações da própria série André Luiz. No primeiro, no corpo físico, temos o comboio fisiológico tangível, capaz de oferecer positivos elementos de estudo à perquisição histológica. No segundo, encontramos o perispírito da definição kardeciana, o corpo espiritual, que preside a todas as formações do cosmo físico. Tudo bem, está aí, corpo físico, perispírito. Mas tem uma coisa, viu, gente? Pouquíssimas pessoas sabem disso. Pouquíssimas. Que existe um perispírito. Quase a maioria não sabe. E nós já estamos sabendo. Vamos passar também essa informação, né? Observando assim o carro de exteriorização da inteligência por um estado orgânico, perfeitamente estruturado em sua base e comportamento, é fácil interpretar os órgãos como províncias diferenciadas entre si, não obstante, conjugadas em sintonia de ação para os mesmos fins, e apreciar os milhões de células como entidades microscópicas em comunidades distintas, como povos infinitesimais, a se caracterizarem por atividades específicas. Ou seja, muitos órgãos trabalhando como 1 milhão de células, mas todos para uma atividade fim, que é a vida orgânica. Representando o sistema do sangue, né, no corpo humano, o conjunto das energias circulantes no psicossoma, no corpo físico, energias essas tomadas pela mente através da respiração, ao infinito reservatório do fluido cósmico, é para ele que se encontra intimamente associado ao estímulo nervoso, o aparelho de comunicação entre o governo do estado simbólico, a que nos referimos em suas províncias e cidadãos, os órgãos e as células. Ou seja, ele está fazendo uma abertura, né? Que todo esse corpo somático, esse corpo físico, ele tem uma estruturação, ele tem todo um contexto que faz com que ele funcione. Tem o sangue, o sistema nervoso, tem a respiração, que é controlado tudo pelo espírito. Então, isso tudo é feito para quê? Para que o corpo dê ao espírito a condição de que ele necessita para uma encarnação. Então, uma encarnação passa a ter assim, outras conotações. Eu não só nasci. Para eu nascer, foram necessárias muitas providências. Aconselho você a ler no livro Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo. São 3 capítulos enormes. São os maiores capítulos da obra. Você vê como é que isso aí é preparado minuciosamente. É bom ir lá para ver como é que é preparado um novo corpo. Correspondendo aos centros vitais do perispírito, que não podemos entender agora por ausência de terminologia adequada entre os homens, centros vitais do perispírito, minha gente. Olha onde que André está indo. O que nós estudamos, os centros vitais que atuam no corpo físico, né? Que estão no duplo etérico, a gente já falou sobre isso. Agora ele está falando de centros vitais do perispírito. Né? E não pode falar porque não tem termos aqui, né? Então temos o eritônio. O que é eritônio? Corpúsculos que formam os glóbulos vermelhos, e o leucocitônio, que são os corpúsculos que formam os glóbulos brancos, e o trombônio, que é o conjunto de plaquetas sanguíneas que constitui os trombócitos, que são plaquetas sanguíneas cuja função é provocar a coagulação do sangue, tanto quanto o sistema retículo endotelial para formar o sangue e os gânglios linfáticos filtrando o sangue. Olha, é muita coisa para dar certo para a gente viver aqui. Muita coisa, né? E tem gente que abusa, né? Tem gente que suicida, tem gente que aborta, tem gente que se mutila, que põe toxina aberta dentro desse conjunto maravilhoso aí. Eles dão nascimento no plasma sanguíneo às coletividades corpusculares das hemácias, dos leucócitos, dos trombócitos, dos macrófagos e dos linfócitos, a se dividirem através de famílias numerosas em trabalho incessante, desde as usinas geratrizes do baço e da medula óssea, do fígado e dos gânglios, até o estroma dos órgãos. Aconselho você, que é esperto, que é esperta, pega aí
um livro de fisiologia ou de anatomia, dá uma olhada aí, que é sensacional, é lindo demais isso. Eu tenho um livro desses. Eu fico, às vezes, horas olhando aquilo lá, sabe? Aí eu pergunto assim, quem fez tamanha beleza? Só tem uma resposta, meu amigo, Deus. Só. Aí quando a pessoa não acredita em Deus, ele dá uma olhada nisso aí, não é possível. É muita perfeição, muita perfeição. Porque, mas então você não falou que é o corpo, que é o espírito que forma isso aí? É, mas para o espírito formar isso, ele teve que desenvolver a centelha que ele é. Um morcego não vai fazer essa coisa tão perfeita assim, não. Uma baratinha, um inseto, não, porque vão fazer na proporção do corpo que ele já possui. Mas nessa estrutura de corpo humano, só o espírito, depois de muito desenvolvido, essa semente desenvolvida, é que vai dar condições de criar isso aí. Né? Reconhecendo-se a capacidade do fluido magnético para que as criaturas se influenciem reciprocamente com muito mais amplitude e eficiência, atuará ele sobre as entidades celulares do estado orgânico, particularmente as sanguíneas e as histiciocitárias, que é relativo aos tecidos orgânicos, determinando-lhes um nível satisfatório à migração ou à extrema mobilidade, a fabricação de anticorpos ou ainda a improvisação de outros recursos combativos e imunológicos na defesa contra as invasões bacterianas e na redução ou extinção dos processos patogênicos por intermédio de ordens automáticas da consciência profunda. Isso o passe faz, minha gente. Passe faz tudo isso. Ajuda nessa reestruturação. Um passe magnético. Por isso que temos nos centros espíritas os passes magnéticos. Tem outras denominações também, como o Reiki, Chorei. Mas aí estamos vendo a importância do passe. Sabe, aquela importância de você chegar ali e ficar sentado ou em pé, do jeito que for, né, a ordem, e receber esse passe. Olha quanta coisa pode estar fazendo para você. Fabricação de anticorpos, né? Combate a problemas imunológicos, né? Defesa contra as bactérias, redução dos processos patogênicos. É isso aí. Esse é o valor de um passe. No mundo espiritual, lá nas regiões, né, espirituais, para o sujeito, o indivíduo, a mulher ser um passista, se ele não tiver nobreza de caráter, eles não deixam. Não deixam. Tamanha a responsabilidade. Aqui é como ser um cirurgião, uma cirurgiã. Tem que ter responsabilidade, tem que ter nobreza de caráter. Aqui no plano físico, não. Aqui, não, né? Você tem boa vontade, tem disponibilidade, tem pontualidade, bem que nós vamos trabalhar. A espiritualidade vai ajudando. Vai cortando as nossas... Naquele momento ali do passe, ela corta essas coisas todas e pega o nosso fluido material, né? E junta com o fluido da natureza, o fluido deles, ali junta, faz uma substância, faz um conjunto, né? Uma pomada ou um fluido ali associado, né? E passa para o paciente. Viu a importância do passe? Toda a queda moral dos seres responsáveis, toda queda moral nos seres responsáveis opera certa lesão no hemisfério psicossomático ou perispírito, a refletir-se em desarmonia no hemisfério somático ou veículo carnal, provocando determinada causa de sofrimento. Já sabemos disso, né? A queda moral, olha, gente, a coisa mais difícil de arrumar é uma queda moral. Queda moral é complicado. Queda moral é o seguinte, é o desrespeito a si mesmo. É quando você se desrespeita. Você se agride, você se auto-sabota. Isso é complicado de arrumar, porque você não cuida de você. Por isso que é difícil de resolver uma queda moral. Porque é você contra você. A dor, portanto, dessa ou daquela forma, é sempre uma situação de alarme ou emergência, mais ou menos durável no império orgânico, requisitando o socorro extremo da medicina do corpo e da alma na execução do alívio ou da cura. Aí, quando vem a dor, a enfermidade, aí a pessoa
salta, né? Pula, não, me ajudem, pelo amor de Deus, me dê força, doutor, me dá uma ajuda, que não estou aguentando. Vai lá no centro espírita, me ajuda, vai lá nesses órgãos, nessas instituições de cura espiritual, me dê força. Mas, olha, a gente não precisa disso. Cuide de você. Se você tiver uma enfermidade pelo passado, fica mais fácil de resolver. O problema é quando você, na atualidade, se queda moralmente, que aí vai juntar a queda moral do presente com um processo ruim do passado. Aí geram esses distúrbios muito sérios que a gente vê por aí. Pelo passe magnético, no entanto, notadamente naquele que se baseia no divino manancial da prece, a vontade fortalecida no bem pode soerguer a vontade enfraquecida de outrem, para que essa vontade, novamente ajustada à confiança, magnetize naturalmente os milhões de agentes microscópicos a seu serviço, a fim de que o estado orgânico, nessa ou naquela contingência, se recomponha para o equilíbrio indispensável. Aí vem o passe, com a prece. E ali naquele colocar de fluidos, como diz, né, pode ser fluidos do médium, só do médium, pode ser fluidos do médium e do espírito, pode ser fluidos do médium, espírito e natureza, ou pode ser fluidos do médium e natureza, enfim. Cria-se um contexto ali de fluidos. Então, esses fluidos são o quê? Corpúsculos energéticos, que vão influenciar ali nos campos que estão lesados. Ou seja, é uma energia que está chegando de uma outra forma, que é a forma da colocação naquele local de uma energia necessária para aquele órgão. Isso é que nós sabemos de passe. Né? Assim é que orar em nosso favor é atrair força divina para a restauração de nossas forças humanas. Orar em benefício dos outros ou ajudá-los através da energia magnética à disposição de todos os espíritos que desejem realmente servir, será sempre assegurar-lhes as melhores possibilidades de autorreajustamento, compreendendo-se, porém, que se o amor consola, instrui, ameniza, levanta, recupera e redime, todos estamos condicionados à justiça que voluntariamente nos rendemos perante a vida eterna, justiça que preceitua conforme os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja dado isso ou aquilo a cada um segundo as suas obras. Ele repete, então, essa fala de Jesus. Cabendo-nos recordar que as obras felizes ou menos felizes podem ser frutos de nossa orientação todos os dias. E por isso mesmo, todos os dias será possível alterar o rumo do nosso próprio roteiro. Eu penso assim, que depois de um estudo desse, do livro Evolução em Dois Mundos, alguma coisa tem que acontecer conosco. Alguma mudança. Eu, sinceramente, nesses momentos que eu estou aqui fazendo essas gravações, vocês não sabem quantas transformações eu estou tendo a partir desses conhecimentos, porque assim, você lê às vezes, né, pega uma coisinha, mas quando você está num trabalho desse, com uma equipe espiritual junto, você vai adentrando a informação dentro daquilo que é possível a você, mas você vai mudando. É o que está acontecendo comigo. Eu tenho certeza que vai acontecer com você também, né? Qual é a velocidade da emissão fluídica de um passe? A questão envolve, na base, o estudo da partícula do pensamento em sua composição de estrutura e potencial, para o que ainda não possuímos qualquer recurso nas definições humanas. A luz não são partículas de fótons? Então, o fluido também do passe são partículas que são dadas pelo pensamento que quer ajudar. Sabe? Esse pensamento manipula esses fluidos ambientais ou do próprio médium, e ali ele cria essas partículas. Aí André falando, não dá para explicar por agora. Tá? Aí está o passe, né, minha gente? Quando a gente entrar no curso de passes agora, vamos pensar mais sério sobre o passe? Vamos pensar só em Jesus naquela hora, pensar na nossa justa posição ao momento. Entrou lá no posto de passe, esquece lá fora. Você vai voltar lá fora. Para que você seja grande lá fora, você tem que estar aí um pouco mais restaurado. Que o passe lhe dá isso. E se você for médium passista,
Olha, meu amigo, minha amiga, preste atenção no seu ato, no que você está fazendo. Cuidado com a sua palavra, cuidado com o seu pensamento, com o seu comportamento, porque você pode se tornar um grande emissor de benesses. Eu conheço o caso de uma pessoa que é médium, há muitos anos isso, e ela então estava andando na rua quando ela observou uma outra pessoa. Ela era uma mulher e a outra pessoa também é mulher. Só que a outra pessoa estava tendo assim, uns comentários, né, sobre a vida pessoal dela. Isso aí já tem muitos anos. Hoje isso aí praticamente não se fala, mas antigamente isso era muito forte. Né? Então alguém comentou, aquela fulana assim, está fazendo isso e tal. Então quando ela olha para a moça, ela lembra disso. Ela fala, nossa, aquela ali, ó. Né? E foi dar o passe. Ela contou para gente que na hora que ela se aproximou do paciente, que o espírito se interpôs entre ela e o paciente, porque os fluidos dela estavam fluidos muito, muito carregados de maldade, de maledicência, de pensamento contrário a tudo que ela ia fazer. Então, o mentor se colocou entre ela e o paciente e não deixou que o fluido dela entrasse nele. Ela contava isso para a gente, assim, um morro de vergonha de falar isso, mas aconteceu. Então, cuidado, né, gente? Que seja isso que aconteceu, tenha acontecido na nossa casa, não com o nosso vizinho, tá? Olha que lindo que é uma mão, né? Isso aí é uma representação, é claro, mas é assim que fica as mãos. Por que que fica, gente? Nós já estudamos chakras, né? Tá vendo aqui nas pontas dos dedos? Aqui ó, tem chakras secundários, tá vendo? A palma da mão tem chakra secundário. Essa energia que vai circular, que é dada pelo espírito e pela natureza, né? E pelo próprio médium, isso aqui aumenta o teor, olha como é que fica. Então não é nada de místico, não é nada, é científico. Só energia saindo aqui, ó, quer ver? Vou mostrar para vocês. Aqui nas pontas dos dedos, aqui, ó, nós temos chakras secundários, tá vendo? Chakra aqui, aqui. E temos aqui na palma da mão, em todos. Então, na hora que você vai dar o passe, o que vai acontecer? As suas energias, as suas materiais, mais a energia que o espírito traz, né? Lá da natureza e dele também. Lembra quando eu falei da Samara para vocês? Que é um espírito que trabalha com fluidos do oceano? Então, ela o que faz? Junta todos esses fluidos, aí a mão ilumina. Fica quente, né? Quem dá passo fala assim, nossa, minha mão ficou quente, ficou inchada. São esses fluidos, tá? Pode ser que você não veja, sabe, assim, com seus olhos materiais, mas você pode sentir, tá? Então, vamos lá. Continuando, né? Gente, acabou. Pensei que tinha mais. Recapitulando, então, o nosso estudo 26, nós vimos, então, a gestação frustrada, aquela que não há afeto, mas há o desejo muito grande da pessoa, né, que seria a futura mãe. Então, cria-se uma efígie, né, uma criação mental, e a pessoa acha que está grávida, mas, na verdade, não está. Esse que foi o mais complexo, um aborto criminoso. Espero que eu tenha sido muito claro para vocês e que vocês possa duplicar isso aí na sua vida, passando para outras pessoas. E aqui o passe magnético, a gente viu essa grandeza que é um passe magnético. Tá? Espero que tenha sido bom. Nosso recado final, né? Às vezes me sinto oprimido, querendo algo que não sei o que é. Outras vezes meu peito pulsa forte, como uma criança que grita, achei. Várias vezes caminho pelas ruas e praias em busca do céu, do oceano, da brisa e até do amanhã. Sei que é preciso entender a vida, seus volteios, sua serenidade e ir com ela ao encontro do divino eu. Isso seja uma vontade nossa, né? Que seja uma reflexão de todos nós. Às vezes eu me sinto oprimido, querendo algo que eu não sei o que é. Outras vezes meu peito pulsa forte como uma criança que grita, olha, eu achei! Várias vezes caminho pelas ruas e praias em busca do céu, do oceano, da brisa e até do amanhã. Sei que é preciso entender a vida, os seus volteios, sua serenidade e ir com ela ao encontro do divino eu. Essa é a reflexão de uma pessoa
que já está buscando, de alguma maneira, um contato maior com o seu divino eu. Nós, hoje, temos que entender que somos seres divinos, em formação, em expansão. Quando o homem entender isso, a vida dele vai ser muito mais tranquila, muito mais amena, muito mais produtiva, porque já não vai mais caminhar só para buscar o pão de cada dia, o pão material de cada dia. Ele vai caminhar para fazer crescer em si essa estrutura do divino. Isso já não é mais um conto que se falava ou que se lê naqueles livros antigos, que grandes mentes, grandes espíritos deixaram para nós, grandes mestres que, assentado, seus discípulos rodeavam e ele ficava falando essas coisas. Sabe aquele senhor, aquela senhora que na nossa infância contava historinhas para nós? E que quando ele era ligado à religião, à teologia, ele contava essas histórias? A Mandinha, vou contar a história da Mandinha, uma menina que um dia sonhou encontrar Jesus. E vai contando aquela história. E aí você vai se viajando na história. No fundo, a Amandinha era todas as meninas ali presentes. E o Armandinho era todos os meninos ali presentes, que estavam em busca do seu céu, do seu eu. Eu me lembro de pessoas assim na minha infância, que contavam histórias que se referiam a nós mesmos. Portanto, meu amigo, minha amiga, seja você agora o Armandinho ou a Amandinha e corra para o seu eu interior, o seu eu divino que está aí te esperando. Agradecemos a Jesus por mais esse estudo, que possamos continuar firmes nos nossos propósitos de buscar a sublimação espiritual, porque isso é o que vale, é isso que conta, é isso que precisamos. Que Ele, o Senhor Jesus, abençoe teu lar, como sempre, dando forças a você, dando entendimento das coisas que nos chegam através desses mentores amigos, através da própria informação da vida e através das nossas experiências do dia a dia, mas que possamos crescer por elas e nelas. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo. Fiquem na paz do Senhor Jesus.